Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado por retornar ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Isso no Instagram e no Twitter é a mesma coisa. Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. A descrição, inclusive, está aqui abaixo. Você vai ver na descrição do vídeo o link para você me seguir nas redes sociais. E este é mais um quadro do Comentário Sem Freio. E vocês já devem perceber qual é o teor desse comentário, qual é o tópico de hoje. Já que o técnico Abel Braga, ele que comandou o Flamengo de dezembro do ano passado até maio deste ano, foi campeão da Florida Cup e ainda do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, quando apresentado oficialmente como novo técnico do Vasco da Gama, em substituição a Vanderlei Luxemburgo, indagado a respeito da situação do Flamengo, que foi campeão, e ele que participou de parte da campanha do Brasileiro e da Libertadores, ele deixou claro que estava estudando entrar na justiça para ter direito à parte da premiação de quase 70 milhões de reais que o Flamengo está distribuindo a jogadores, membros da comissão técnica e até mesmo funcionários do clube proporcionalmente pela participação nestas duas conquistas. Vale destacar, o Flamengo, logicamente, foi comandado pelo técnico Abel Braga na Libertadores da América em 5 das 6 partidas na primeira fase, lembrando que Leomir, seu auxiliar, foi quem comandou o Flamengo na derrota por 2-1 de virada para a LDU em Quito, no Equador, da quinta e penúltima rodada da fase de grupos. O Abel estava suspenso e o treinador também comandou o Flamengo em 5 oportunidades nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, quando obteve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, somando 7 pontos na tabela de classificação. E logicamente que aqui a gente vai levantar as questões, tanto éticas quanto jurídicas e até de meritocracia, se realmente o treinador merece ou não esta circunstância, se ele tem direito em reivindicar algo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, do ponto de vista meritocrático. Eu já vou deixando aqui a minha opinião, peço que você assista esse vídeo até o final, para que eu possa ter o direito de embasar a minha opinião. E claro, se você discordar de algo que eu disser, você pode também deixar a sua opinião aqui abaixo. Na minha opinião, ele não merece 1 centavo sequer pela conquista da Copa Libertadores da América e nem pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo das 13 partidas, ele tendo comandado 5 da Libertadores e mesmo das 38, ele tendo comandado 5 do Brasileirão. Ele ainda mencionou Copa do Brasil, Estadual, Florida Cup. Eu considero que ele realmente tem direito a essas premiações e ele as recebeu por essas conquistas. Copa do Brasil, o Flamengo não ganhou. O Flamengo foi eliminado nas quartas de final para o Atlético Paranaense, que terminou inclusive como campeão da competição. Mas, no meu entendimento, ele não merece. Primeiro, porque ele pediu demissão, ele não foi mandado embora. Ele pediu demissão do Flamengo. Para quem não lembra, houve um desgaste muito grande do técnico com a torcida por conta dos resultados e também por conta das atuações, mais pelas atuações do que pelos resultados. Ele até que teve resultados razoáveis pelo Flamengo, foi campeão da Florida Cup, como a gente já disse, chegou à semifinal da Taça Guanabara, venceu a Taça Rio, que na verdade quem comandou o time na final da Taça Rio foi o Leomir, conquistou o título estadual, deixou o time nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas já tendo vencido a partida de ida em São Paulo por 1-0 em cima do Corinthians e classificou o Flamengo como primeiro colocado, muito embora aos trancos e barrancos, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas ele pediu demissão, ele não foi mandado embora por conta dos desgastes. Ele também se considerou traído pela diretoria, que havia procurado outros treinadores, entre os quais Jorge Jesus, que acabou sendo o seu sucessor no comando técnico do rubro-negro, e ele entregou o boné. Nessa circunstância, ele deveria inclusive ter indenizado o Flamengo, até porque foi uma ruptura unilateral de contrato.
mas não havia multa estipulada para nenhuma das duas partes quando da assinatura do contrato entre o treinador e o clube em dezembro do ano passado, logo depois da vitória de Rodolfo Landim nas urnas na eleição do Flamengo que aconteceu no dia 8 de dezembro. Então, o que aconteceu foi, primeiro, ajustes com relação a 13º, férias e outros encargos que caberiam ao empregador, no caso o Flamengo. E também a situação do próprio treinador, as situações pendentes e tal. Afinal de contas, ele deixava o Flamengo no meio de um mês e, nessa circunstância, também cabe aí devolver o Flamengo uma determinada quantia. Isso tudo foi ajustado, ele estava na companhia de seu advogado, né? Ele não estava desamparado juridicamente, e também na participação de membros, integrantes do departamento jurídico do Flamengo. Todo mundo assinou e tal, e a partir do momento em que ele assinou a rescisão de contrato, o Flamengo fica completamente desonerado de qualquer obrigação futura, porque você extinguiu uma relação de trabalho. Extinguindo a relação de trabalho, você pode até pedir algo retroativo. Agora, para frente, você não pode pedir nada. Segundo o Abel, ele sustenta de que havia um acordo entre ele e o clube, que em caso da conquista do título, ele receberia parte dessa premiação, ele receberia um bônus, né? Bônus esses, por exemplo, que estavam estabelecidos no contrato do técnico Jorge Jesus. Ele e seu staff, pela conquista do Brasileirão e também da Libertadores, receberam uma bonificação, receberam um extra justamente por conta dessa conquista, esse extra que saiu, logicamente, da premiação a que o Flamengo teve direito como o vencedor destas duas competições. Então, Abel tinha esse acordo com o Flamengo. Só que o Abel não ganhou nada. Os 7 pontos que o Abel conquistou no Campeonato Brasileiro não deram ao Flamengo nenhuma vantagem. Se ele tivesse conquistado 90 pontos pelo Flamengo, né, e o Flamengo matematicamente já fosse campeão antes de sua saída, juridicamente até se poderia entender que ele foi campeão com o Flamengo, né, já que ele foi campeão por antecipação, não precisava esperar até o final da competição, e justamente por conta disso ele mereceria sim a premiação. 7 pontos para ele dão o mesmo direito que o Alfera, que conquistou 10 pontos em 4 partidas, com 3 vitórias e 1 empate. Inclusive o Fera teve um aproveitamento melhor, né? Marcelinho Salles, que o próprio Abel. Terminou invicto, sem sofrer gols, nas 4 partidas em que comandou o Flamengo. Foram 3 vitórias, né? E deixou o Flamengo na zona de classificação para a Libertadores, entregando o time em uma situação muito melhor do que ele pegou com o Abel para o técnico Jorge Jesus. Na Libertadores, então, ele meramente colocou o Flamengo na fase oitavas de final. Isso não dá garantia de título nenhuma para o Flamengo. Ele simplesmente classificou o Flamengo para as oitavas. O Flamengo avançou para as quartas de final, para a semifinal, para a final e foi campeão no jogo único contra o River Plate em Lima, né? Eu tive a graça de estar lá e ver de perto a conquista do técnico Jorge Jesus. Então, juridicamente, não tem efeito. É como se, por exemplo, eu, em maio, pedisse demissão do meu emprego, e aí, agora em dezembro, beleza, todo mundo lá distribuindo lá a cesta de Natal, e eu apareço lá com João sem braço. Olha, cadê minha cesta de Natal? Peraí, mas você foi demitido em maio, você pediu demissão, você saiu, você não faz mais parte do quadro de funcionário. Não, mas eu trabalhei 2 meses. Eu tenho direito a uma fração dessa cesta de Natal. Passa um panetone aí, passa um... Pelo amor de Deus, né, gente? Isso não existe. É como se eu fosse sócio de alguém e a gente tivesse para fechar um negócio, a gente tivesse começando a negociar esse fechamento desse negócio em janeiro. Só que o negócio estava se arrastando, a negociação não fechava, e só estava saindo dinheiro, aí de repente eu penso assim, não, eu quero sair. Eu vou sair, eu não quero mais, e aí acerto a rescisão, saio da sociedade, deixo o meu sócio ali como proprietário, o único proprietário da empresa. Só que aí ele
com a habilidade que ele tem, ele consegue fechar esse negócio em novembro. Aí eu apareço com a cara mais lavada do mundo, meu irmão, cadê minha parte? Cadê? Eu quero minha parte. Ué, eu tava lá no início, eu tava negociando contigo. Fui eu que apresentei o cara pra você. Se você fechou, eu tenho direito. Se você não me der, eu vou entrar na justiça. Pelo amor de Deus, isso não existe. E outra, se a justiça conceder vitória ao Abel Braga, vai abrir um precedente absurdo no futebol brasileiro. Porque todos os técnicos terão direito a percentuais em todas as premiações. O Filipão e o Mano Menezes vão ter direito à premiação da terceira colocação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Odair Hellmann, pela classificação do Internacional, a Libertadores da América do ano que vem, e assim por diante. Imagine só a dor de cabeça jurídica que será criada com esta circunstância. Para mim, isso vai ser só dor de cabeça para o Abel, vai ser dor de cabeça para o Flamengo, isso vai se arrastar durante anos. O Abel não vai ganhar, não há garantia jurídica nenhuma, não existe nenhum direito líquido e certo para o Abel. Havia mera expectativa de direito com a possível conquista de um título ao fim do ano, que não aconteceu, porque ele não chegou ao fim do ano. Ele saiu em maio, ele saiu porque quis sair, ele assinou a rescisão do seu contrato. E o direito, ele precisa de um objeto para esse direito existir. O objeto é a conquista do título. Não havia conquista de título quando ele deixou o clube. E repito, extinguindo qualquer tipo de obrigação futura do Flamengo. Ele poderia pedir o retroativo, se o Flamengo tivesse pago o salário a ele, se o Flamengo estivesse devendo ainda a premiação da Florida Cup, a premiação do estadual, ele teria todo o direito do mundo de cobrar. Agora, cobrar premiação de brasileiro e de Libertadores, e outra coisa, tem a questão moral. Ele dizer que o Jorge Jesus continuou um trabalho que ele começou, Jorge Jesus pegou terra arrasada. Nem os reforços foram o Flamengo que fez. Ele não queria o De Arrascaeta, ele queria Dedé, do Cruzeiro. O Flamengo teve que enfiar a goela abaixo dele. Os reforços. Nem time montado ele deixou para o Jorge Jesus. Porque no meio do ano vieram jogadores que se tornaram fundamentais. Felipe Luiz, Rafinha, Gerson. Se não fossem esses jogadores, o Flamengo dificilmente teria conseguido alcançar o seu objetivo. Não bastariam apenas o Gabigol e o Bruno Henrique. Então, eu adoro o Abel. Adoro o Abel. Admiro o Abel muito como pessoa, admiro o Abel pela sua sinceridade, mas para mim ele pisou muito na bola. Mas muito na bola mesmo, ao levar a público. Ele podia até pensar nisso, ele tem o direito de até se sentir campeão. Ele até tem o direito. Não, eu participei da campanha, eu me sinto campeão. Pode até ter esse direito. Pode até reivindicar uma faixa de campeão, entendeu? Para poder pendurar na parede, dizer que ele participou da campanha e participou. Agora, não dá para ele reivindicar título, pelo amor de Deus. Flamengo virou outro na mão do técnico Jorge Jesus. Eu teria vergonha, constrangimento em falar publicamente isso que o Abel falou. Fora a questão jurídica, que eu não estou falando de orelhada, tá? Eu tenho advogados na minha família, eu consultei advogados, pessoas que eu conheço que têm notório saber jurídico, para poder falar o que eu estou dizendo aqui para vocês. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido elucidativo. Se você não concorda com o que eu disse, ou tem algo a acrescentar, você pode deixar nos comentários aqui abaixo. Só peço que você não saia sem antes deixar o seu like, porque seu joinha é muito importante para esse vídeo. E se você não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Não vai embora, tá? Quando terminar esse vídeo, tem muita coisa aqui, além do comentário sem freio, você tem tudo sobre o Flamengo, você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Rubro Negro, você tem pós-jogo das partidas que o Flamengo realizou ao longo de 2019, você tem até dica de cartola, você tem um monte de coisa aqui. Então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficar por aqui, desejando para você um forte abraço, beleza?